Paz e graça, amados irmãos, aqui é o irmão Alisson no seu canal Pirilampo Mental e o tema de hoje é o seguinte: exorcismo. Você sabe o que é? Então pega a tua Bíblia, o teu caderno e se prepara que a gente já vai começar. Exorcismo é o ritual de purificação ou libertação de uma pessoa que está sendo usada ou perturbada por um espírito maligno. Na demonologia, nós veremos que há 3 fases que se aplicam a toda possessão demoníaca, a saber, a opressão, quando o espírito maligno está procurando um ponto fraco na sua vida, colocando as tentações e tentando lhe influenciar de alguma maneira externa. A infestação é quando ele começa a incomodar. Nessa fase, ele já está lhe acompanhando, causando medo. Você pode ver vultos, ter sensação estranha de alguém lhe observando, terror noturno ou paralisia noturna. Nessa fase, você pode ver coisas se moverem, algo ser colocado em um lugar e sumir. Essa é a fase da infestação, ele já está infestando a sua vida. Terceira fase é a fase da própria possessão. Possessão demoníaca é quando o demônio se apossa da sua vida, tomando posse do seu corpo, da sua psique e controlando as suas vontades, até mesmo o seu intelecto. Ele só não pode tomar posse da sua alma. A possessão ela acontece quando nós damos espaço a esses espíritos malignos que estão ao nosso derredor, dando brecha, quando você permite que ele entre na sua vida através do pecado, através de práticas ocultistas, através do seu interesse por coisas malignas, quando você vai e dá esse espaço, quando você faz rituais, mesmo sem querer, quando você permite abre porta através do pecado, você pode ser refém de uma possessão demoníaca. Uma vez possuído, você precisará de um exorcismo para poder ser liberto desse espírito maligno e imundo que se apossou da sua vida. O ritual de exorcismo não é algo novo. Muitas culturas e muitas religiões têm seus próprios modos de tratar o exorcismo ou a libertação de alguém possuído por espírito maligno. O nosso exorcismo, em particular, cristão, vem do exorcismo judeu, só que com muitas diferenças. Por quê? No judaísmo, eles têm um ritual para o exorcismo. Um deles é o ritual de Buk. O espírito de Buk, que é o espírito maligno, quando se aposta de alguma pessoa, eles precisam de certos objetos sagrados, uma caixa, nomeada caixa de Buk, para poder fazer esse exorcismo, ou seja, prender o espírito maligno que está na pessoa na caixa de Buk. Como eles fazem isso? Eles acreditam que o nome do espírito dá poder para que ele possa ser dominado através das orações e repreendido, expulso do corpo humano e preso nessa caixa de Buk. Já no catolicismo, nós temos um ritual um pouco diferente. Temos um ritual de exorcismo com água benta, palavras em latim, e o exorcismo tem que ser autorizado pelo Vaticano. Eles têm um próprio ritual com sacramentos, orações e todo um processo de libertação amparado pela Igreja Católica para a libertação de espíritos imundos. Já nas igrejas protestantes ou evangélicas, nós temos o exorcismo apenas no nome de Jesus. Algumas igrejas têm adotado outras coisas, querendo até mesmo formar rituais com óleo, com imposição de mãos e outras coisas, mas
esse exorcismo que nós temos hoje na igreja protestante vem amparado pelo exorcismo ensinado pelo próprio Jesus Cristo, onde somente o nome e a autoridade é necessário para a libertação de uma pessoa presa por um espírito imundo. O primeiro exorcismo, irmãos, que nós vamos ver feito por Jesus, se encontra no livro de Marcos e mostra como o povo fica espantado ao ver que Jesus não usa rituais e sim apenas a autoridade para a repreensão, expulsão, libertação de um espírito maligno. Marcos capítulo 1, verso 21 ao 28 vai tratar esse assunto. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Viestes nos destruir? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e exclamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Irmãos, podemos ver que com autoridade o próprio Cristo expulsa os demônios sem rituais. Eles se assustam e dizem: que nova doutrina é esta? Porque eles receberam uma doutrina onde seria necessário um ritual para expulsar os espíritos malignos. Todavia, nós sabemos que sempre há aqueles que não aceitam a autoridade e o poder do Filho de Deus. Vejamos em Mateus capítulo 12, 22 ao 24. Trouxe-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E todavia a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Mateus capítulo 12, 22 ao 24. Nós vemos aí que os fariseus aproveitam, e usam a cultura deles mesmos e o conhecimento demonológico deles mesmos, dizendo: esse expulsa os demônios em nome de Beelzebu, príncipe dos demônios, porque nós sabemos, e bem sabemos, que estudamos no último vídeo, que Beelzebu é o demônio, que é um príncipe dos demônios e que tem poder. Então, eles queriam dizer que, com o poder desse demônio, ele expulsava os outros demônios. Que coisa mais ilógica dos fariseus. Todavia, amados irmãos, nem todo demônio, nem todo espírito maligno é igual, como nós estudamos no último vídeo. E vejamos o que dizem Marcos capítulo 9, versículo 23 ao 29. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus,
tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Marcos capítulo 9, versículo 23. Vejamos também o que diz no livro de Lucas. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Lucas 10, 17. Este fato ocorreu após Jesus enviar os 70 numa missão evangelística. Nesta passagem, podemos ver que há espíritos que necessitam de nós muita fé, jejum e oração para poder vencer e libertar. Deste modo, vemos que um estilo de vida relaxado e infrutífero pode influenciar na nossa atuação ministerial como cristãos. A autoridade está sobre todos os que ouviram e aceitaram o chamado. Todavia, tendo cuidado de observar as Sagradas Escrituras e fazer tudo com zelo e santificação, através de quê? Da leitura da palavra, do jejum e da oração. Nós devemos fugir do pecado, não é isso? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 18 ao 20. Esse foi o nosso vídeo. Que Deus te abençoe, te livre de todo o mal. Segue a paz, a santificação, sem a qual não veremos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.